mas que pessoas, a partir de 1h da manhã, estavam retirando o corpo da mata. Todos esses marginais estavam de roupas táticas, de uniformes militares, de colete, de coturno, que uma pessoa lá corta a roupa, provavelmente ligada ao Comando Vermelho. As pessoas não aguentam mais esse tormento que esses marginais provocam no dia a dia da população. Para acabar com o terror que acontece na vida das pessoas todo dia. Eu já tinha 10 policiais feridos e 2 mortos, somente da Polícia Militar. E a denúncia que tentaram emplacar foi dos corpos lá, e que as imagens mostraram aquele povo ali, aquela população, digamos assim, entre aspas, eu queria até falar para essa rede de apoio, né? Tirando as roupas, por favor. Eu queria falar, esclarecer isso aí. Corpo na mata. Por que disso? E aí, Glauber, a decisão foi exclusivamente minha. Eu acompanhei toda a operação. E por volta das 21 horas, eu tomei a decisão de extrair a tropa do terreno que saiu dos complexos da Penha do Alemão, por volta da área de mata da Serra da Misericórdia, faz a divisão dos complexos, né? As tropas saíram da comunidade por volta de 22 horas. Então, eu volto a dizer aquilo que eu falei no início do teu programa. Primeiro, segurança pública não é uma ciência exata. Então, se você parar para analisar as nossas operações que ocorreram anteriormente, ou que ocorrem de uma maneira rotineira, elas se iniciam por volta de 4, 5 da manhã e entre meio-dia e 14 horas, ela se encerra. Isso historicamente falando. Só que essa operação, ela foi marcada por um confronto intenso durante 14, 15 horas, ininterruptas. E aí são variáveis que você não controla. Então, a questão dos corpos da mata. O governador me deu uma ordem, o governador Cláudio Castro me deu uma ordem expressa para que nós retirássemos todos os corpos da mata. Só que é preciso que se entenda qual era o cenário que eu trabalhei naquele sentido. E a decisão é minha. Tá? Ou seja, nós tínhamos... E aí eu utilizei três premissas básicas para que eu tomasse a decisão, para minha tomada de decisão. A primeira, os policiais me reportaram às 21 horas dizendo: comandante, nós estamos confrontando com os marginais na área de mata, os disparos não cessam. A área é de mata, numa região conhecida como a Serra da Misericórdia, nos complexos do Alemão e da Penha. Foi aqui que um campo de batalha se formou no confronto intenso entre policiais e bandidos. E nós temos um número de corpos já para descer, estão dentro dos blindados. Agora, existem 3 questões a serem avaliadas. Primeiro, a falta de iluminação, a escuridão. Combater na área de mata já é difícil. No escuro, é uma loucura. É impor aos meus policiais uma situação extremamente perigosa, extremamente complexa. A segunda premissa que eu utilizei para tomar a decisão: o exaurimento físico da minha tropa. Os policiais chegaram lá às 4 horas da manhã, se alimentaram apenas de bananada, barra de cereais e água. Nós levamos, Glauber, para a região da mata, para a região do confronto, uma reserva de material bélico móvel para que os policiais pudessem recarregar as suas armas, para que as pessoas entendam o grau de intensidade que os confrontos ocorreram. Essas imagens de drone revelam bandidos rastejando pela mata. Bombas foram lançadas do alto. Aqui, os agentes aparecem deitados no chão. Eles tentam se proteger em meio aos troncos de árvores. O terreno irregular impossibilita o avanço do caveirão por toda a área.
Então, os meus policiais estavam totalmente exauridos fisicamente, né? E isso faz com que a capacidade técnica deles seja diminuída. O cara que está cansado, que está com o vigor físico atingido, ele produz menos. Sim. E o terceiro, e o mais importante, é que não se cessou os disparos. Então, como nós recolheríamos corpos sem iluminação, sem se saber exatamente quantos marginais foram vitimados com os confrontos com a polícia, se nós não tínhamos essa possibilidade nem de iluminação, nem tampouco de um terreno estabilizado para poder procurar corpos. Então, o que se tinha de corpos naquele momento foram removidos, e por isso que se chegou àquele número inicial do primeiro dia de 64. Alguns foram socorridos para o Hospital Getúlio Vargas, outros foram para outras unidades de saúde, etc. Mas, na área de mata, a gente retraiu a tropa por ordem minha. A partir de 21 horas, a extração completa se deu às 22. E havia dentro do nosso planejamento a possibilidade e a perspectiva de que nós voltássemos no dia seguinte, às 5 da manhã, para recolher os corpos. Sendo que nesse período de 22 horas, quando foi por volta de 1 hora da manhã, o comandante, nós mantivemos durante a madrugada um cerco utilizando os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora, que ainda existem naquelas comunidades, de uma maneira muito menos densa, né? Com um número menor de policiais que estão hoje trabalhando só no entorno das comunidades de maneira mais ostensiva. Eu fui informado pelo comandante de Polícia Pacificadora, dando conta de que pessoas, eu não posso dizer se são pessoas ligadas ao Comando Vermelho ou familiares, eu não tenho essa informação, mas que pessoas, a partir de 1 hora da manhã, estavam retirando corpos da mata. No caminho, ficaram as marcas da violência. Ainda na noite de terça-feira, os primeiros corpos foram retirados da região. Esses corpos estavam só com roupas íntimas, só com de cueca. E essas pessoas estavam perfilando, colocando esses corpos na praça da Vila Cruzeiro. E aí, a partir daí, 1h30, o número foi aumentando. Chegou um número, se eu não me engano, de 61 corpos que estiveram colocados lá naquela região. Esses corpos estavam em uma área de mata, estavam no meio da comunidade. A imagem está no ar, Clara, ao vivo. Exatamente, JP. A informação é de que esses corpos estariam dentro de uma área de mata no complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Então, segundo a própria população, agora de manhã, os próprios moradores estariam, então, descendo com os corpos, porque parte dos corpos não conseguiram ser levados, então não foram levados pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que estavam no local. Então, os moradores estão descendo ainda com os corpos para a Praça São Lucas. Então, isso fez com que a gente não voltasse no dia seguinte, tendo em vista que os corpos foram todos retirados pelas essas pessoas que eu não posso aqui afirmar se são parentes ou pessoas ligadas ao Vermelho. O que causa estranheza para nós é porque essas pessoas não permaneceram com as roupas que elas estavam. Perfeito. Porque o registro que nós temos, as imagens, é que todos esses marginais estavam de roupas táticas, de uniformes militares, de coletes, de coturno. Ou seja, isso dá a clara, e tem uma imagem bem clara que, inclusive tem um inquérito aberto sobre essa questão, né, de fraude processual, que uma pessoa lá corta a roupa, provavelmente, certamente ligada ao Comando Vermelho. Corta a roupa,
E eles aparecem de maneira até para impactar e descredenciar o trabalho da polícia, só de cueca, depositados ou ser perfilados lá numa praça na Vila Cruzeiro. A partir daí a gente tomou a decisão de não retornar no dia seguinte, porque, obviamente, os ânimos estavam muito exaltados, a gente poderia ter um confronto, poderia ter algum tipo de pessoa ferida, não havia um planejamento específico para se deparar com esse número de corpos ali na Praça da Vila Cruzeiro e decidiu-se não retornar e apenas recolher os corpos para fim de perícia, dizer que todos os corpos foram periciados. Houve o acompanhamento do Ministério Público, né, fazendo uma perícia independente. Então a coisa está bem clara, bem documentada, no sentido de manter o princípio da transparência. Agora a gente percebe ali uma atuação muito forte dessa facção criminosa no sentido de incriminar a nossa ação, de trazer descrédito à nossa ação, mas o que importa é que a população de bem aprova. A gente tem trazido as informações de forma muito clara, muito segura, muito técnica, muito profissional, porque a gente tem a certeza de que o que a gente fez ali foi a maior operação de segurança pública da história do Brasil. Secretário, e para o próprio BOPE recolher esses corpos, fazer a extração, você vai precisar de pelo menos 4 homens ali para carregar um corpo, né? Exatamente. E a imagem da extração do policial baleado mostrou isso. 4 policiais saindo do combate para extrair. Expostos a disparo. Expostos. Você tinha que fazer uma segurança de perímetro para que esses... Isso. Aí, solta o meio, então. Vambora, dá um gás. Dá um gás, vai passar. Levanta mais. Então você imagina a complexidade e assim, a gente sequer tinha uma possibilidade de ter uma estimativa, uma perspectiva de quantos corpos estavam ali na mata. Então, na realidade, nem eu, nem ninguém que estava no terreno sabia quantificar, ou seja, estabelecer uma estimativa de quantos corpos estariam na mata. Não, e parabéns pela tua decisão, por você ter exposto ela aqui pra gente. Imagina a dor da sociedade e das famílias saber que perdemos um policial, um cara honrado, sim, do lado bem, porque recolheu um corpo, né? E aí botou em risco a própria polícia. Só fazendo um parêntese, que nesse momento da minha tomada de decisão, eu já tinha 10 policiais feridos e 2 mortos, somente da Polícia Militar. Sim. Então, a responsabilidade que estava nas minhas costas, porque eu sou responsável por cada chefe de família que eu coloco nas ruas. Eu me sinto assim. Então, eu preciso ter um grau de profissionalismo, entendendo que por trás de cada homem ou mulher tem uma família, tem filhos, tem pais, tem mães, e que eu preciso ter esse cuidado, esse critério para que eu não possa jogar os meus policiais para uma situação de emboscada, uma situação de perigo extremo que vai ocasionar a morte ou um ferimento grave em qualquer um desses homens. Sim, e aí ficou evidente que não fazia sentido aqueles corpos estarem de sunga ou de cueca na mata, né? Exatamente. Primeiro, ninguém, e o senhor deu uma resposta muito bem dada, parabéns por isso também. Sim. Não tem trabalhador 4 horas da manhã dentro da mata. Quando a gente começou o confronto, né? E segundo, não tem trabalhador de cueca, né? Sim. Na mata. Então, essa história não colou para ninguém. Eu acho que eles já se arrependeram de tentar emplacar. A própria identificação dos corpos, ela foi muito importante, que dos 117, 78 tinham mandado de prisão, né? E diversos outros, que eu não sei quantificar agora aqui no momento, mas quase a totalidade, tinham registro em redes sociais, tinham registro em prontuários de inteligência de participação na facção criminosa de forma ativa. Os primeiros corpos foram retirados da região. Alguns usavam roupas camufladas do Comando Vermelho, que foram removidas por moradores. Quando a quarta-feira amanheceu,
dezenas de corpos já estavam enfileirados num dos acessos ao Complexo da Penha. De maneira inédita, essa operação não teve uma única queixa que chegou ao conhecimento das corregedorias. Eu já consultei o Ministério Público, a própria Defensoria Pública atendeu algumas questões de mães de marginais, de vagabundo que estava lá. Agora, nenhuma denúncia concreta de... Glauber, uma família apontou, olha, o meu filho trabalhava na padaria tal, na loja tal, no comércio tal, e foi morto de maneira covarde, de maneira arbitrária pelas forças policiais. Sim. Não teve nada disso. O que a gente teve, de maneira também que eu esqueci de falar, foi a presença maciça de lideranças do Comando Vermelho de outros estados. Nós tínhamos marginais da Bahia, do Amazonas, do Pará, de Goiás. Isso demonstra que o crime hoje e as facções, elas romperam as fronteiras dos estados. Então, mais do que nunca, o governo federal precisa sair do sofá, sair da arquibancada e abraçar esse grande movimento que a sociedade hoje vem aplaudindo, da gente trabalhar por uma segurança pública forte, uma segurança pública que atenda a demanda da população, que traga paz e tranquilidade para as pessoas de bem. Que as pessoas, voltam a dizer, não aguentam mais esse estado de coisas, esse tormento que esses marginais provocam no dia a dia da população. Operação necessária para combater a criminalidade, para acabar com o terror que acontece na vida das pessoas todo dia. Meu irmão, já deixa aí, cara, todo o meu apoio. Sim. Votar daqui. O canal tá de porta aberta, como esteve no passado. Bacana. Pô, cara, que Deus abençoe vocês. Se Papai do Céu abençoar e permitir, quero estar contigo aqui em outra oportunidade. Em outra operação, né? Em Bacana. outra operação em breve. Eu quero ver o muro. Pode ter certeza. Quero ver o muro. Eu quero voltar aqui várias vezes, vou virar teu sócio. Que bom, irmão, que bom. Né? Eu quero ver o muro do BOP em ação novamente. Vambora. E que dessa vez a gente consiga não ter nenhuma baixa de policial. Que são os nossos heróis, né, cara? Os caras são sensacionais isso, e o que esses policiais fizeram e fazem todo dia é algo que a gente precisa realmente valorizar. Eu faço aqui esse apelo à população de bem que valorize, cumprimente o policial, porque eles realmente são a nossa esperança de um país melhor, de um estado melhor para os nossos filhos, e que a população de bem ela precisa abraçar esses profissionais. Muito bom, meu irmão, muito bom. Fico feliz por isso. Tem complexo de Israel ainda, tem complexo do Salgueiro, tem muito complexo aqui nesse estado, mas graças a Deus o governador tem bancado essa guerra junto com o Coronel Menezes, junto com a alta cúpula da Polícia Civil. É isso, meu irmão. Coronel Menezes, _ PEMERGE, você vai acompanhar. Deixa o teu like aí, ó, batemos 15 mil likes e ainda estamos aí com 16 mil pessoas assistindo a gente. Meu irmão, meu boa noite aí, obrigado mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez te agradecer a oportunidade. Que eu disse aqui, o teu trabalho é fundamental para que as pessoas não concordem com a gente, né? Mas que elas tenham a possibilidade, isso é um direito de cada cidadão desse país, de ter a possibilidade de ter a sua própria opinião e de ter uma informação de qualidade, que isso é um ato da democracia. Você é um cara que faz um bem, faz um trabalho de utilidade pública, porque você traz informação de qualidade e não é nada programado, envelopado, nem tampouco enlatado. Você traz uma informação de qualidade para o povo brasileiro e certamente você vai ser reconhecido historicamente por isso. Muito bom, irmão. Obrigado. Fico lisonjeado por isso. Já estamos completando 5 anos de canal aqui, ó.